Neste vídeo trataremos da simulação desse sistema indicado na figura, que é um tanque que recebe água a uma vazão QE, que é de entrada, e água escorre para fora, indicada aqui por QS, vazão de saída. Vamos buscar as equações desse sistema, que veremos serem não lineares, simularemos o sistema não linear, linearizaremos o sistema em torno de um ponto de operação, obteremos a sua função de transferência em torno desse ponto de operação, simularemos a função de transferência e faremos as comparações. É um bocado de coisa, mas existem surpresas aí por vir. Muito bem, então, o nosso ponto de partida na modelagem desse tanque é pensarmos no balanço de massa. O balanço de massa diz que a variação do volume aqui dentro desse tanque é igual ao volume de entrada menos o volume de saída. Pensando que isso aqui é vazão volumétrica. Significa que se o que entra é igual ao que sai, não há variação no nível ou no volume. Se entra mais do que sai, o volume aumenta, a derivada é positiva. Se sai mais do que entra, o volume reduz e a derivada é negativa. No caso de um tanque com a área quadrada, ou melhor, área constante, aqui indicado por C, o volume é a área vezes a altura do nível. Okay? E como tomamos a derivada, isso aqui sendo constante, simplesmente temos esta representação, assim que nós trabalharemos. O jargão é dizer que a variável H, o nível, é a variável de estado desse sistema, que é um sistema de primeira ordem, então apenas uma variável de estado. Muito bem, a vazão de saída, obviamente, ela depende do nível, mas depende também da posição desse registro. Sabemos pela física de registros desse tipo que a vazão, vou colocar aqui, ela é proporcional, de acordo com uma constante de proporção K, à raiz quadrada da diferença de pressão vista pelo registro. Então, imaginando aqui, a diferença de pressão vista pelo registro, sobre o registro. Essa diferença de pressão, imaginando que aqui está aberto, aqui temos a atmosférica, e a pressão aqui ela é exclusivamente determinada pela altura da água, ou seja, o nível, mais a atmosférica. Como é a diferença de pressão, a atmosférica aqui menos a atmosférica aqui se cancelarão e ficará basicamente isso aqui, K raiz quadrada de H de T. Podemos substituir essa relação aqui. Então, vazão de entrada T menos K raiz quadrada H de T. Do ponto de vista de algoritmo de simulação, é conveniente deixar esse termo isolado e passar a constante C dividindo o resto da equação. Então, essa é a equação diferencial a ser simulada. E, obviamente, para simular, nós precisamos de um algoritmo de integração numérica. Em vez de descrever isso, seria um longo procedimento, já vou dizer para vocês o que foi feito. Eu escrevi as equações e a solução, eu escrevi um conjunto de 3 funções no MATLAB que fazem a simulação do sistema que acabamos de ver. E coloquei essas 3 funções zipadas, disponíveis aqui neste link, que está dentro da minha área no ResearchGate, ao qual todo mundo tem acesso. Você tanto pode tentar utilizar esse link, deve funcionar, como pode entrar na plataforma do ResearchGate, usando isso daqui, e mandar fazer uma busca por
esse número dói. Isso vai te colocar numa área que eu separei para este curso, o curso de controle clássico, e lá dentro existe um ícone, né, um link em que vocês podem clicar e descer, baixar as funções, o ponto .zip com as funções MATLAB para a simulação do tanque. Muito bem, então a simulação hipotética que eu rodei ali, eu tive que dar valores às constantes, chamei C de 1, usei K igual a 0,5, e na simulação eu dei uma condição inicial, eu supus que o tanque originalmente, ou seja, no instante zero, o nível era 2, e a entrada, vazão de entrada, igual a 0 até esse instante. Então a simulação faz o seguinte, o tanque esvazia, não entra água, mas a água sai. Então o nível cai, 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 ao chegar a 0 fica 0. A partir desse momento, eu tornei a vazão de entrada igual a 1. Então começa a entrar água, né? E o nível do tanque sobe, 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 e aos poucos ele satura, porque quanto maior o nível, mais água sai. Lembra-se que a vazão de saída depende do nível. Então atinge um novo ponto de operação que nós usaremos em breve, e a partir desse instante eu aumento ainda mais um pouquinho a vazão de entrada de 1 para 1,05. Então ele sobe mais um tanto e atinge um novo ponto de operação. Esse cenário todo está naquelas três funções do MATLAB. De fato, você só precisa rodar uma, as outras duas são chamadas por essa uma, e essa simulação ela é feita lá, inclusive gerando esse gráfico. Muito bem, agora queremos dar mais um passo e imaginarmos querer achar uma função de transferência para esse sistema. A dificuldade é que o sistema é não linear e a função de transferência representa apenas dinâmica linear. Isso significa que a gente precisa linearizar o sistema em torno de um ponto de operação. Temos direito a colocar uma função, a buscar uma função de transferência para cada ponto de operação que a gente definir. A função de transferência encontrada, então, descreverá a dinâmica do sistema como um todo em torno do ponto de operação. Variações, a gente imagina, pequenas e, portanto, compatíveis com a hipótese de linearidade. Muito bem. Então, a não linearidade entra nesse sistema graças à ação daquele registro. Vocês lembram que a relação da vazão no registro com respeito ao nível envolve a raiz quadrada. Essa função está mostrada aqui apenas para fins ilustrativos. Então, o que nós temos que imaginar? Vamos imaginar um ponto de operação. Vou colocar arbitrariamente aqui. Isso significa que o nível está num determinado ponto que eu vou chamar de H0, é o ponto em que linearizaremos o sistema. Como eu imagino ele quieto, parado nesse valor, a vazão de saída nesse momento é Q0, vou chamar de Q0. E se o sistema está efetivamente operando ali numa condição estacionária, o nível nem aumenta nem diminui, então sabemos que tanto a vazão de entrada quanto a de saída é igual a Q0. Muito bem, vamos linearizar esta função em torno de Q0. Sabemos que isso corresponde a procurar a reta tangente a esta função nesse ponto. Isso significa tomarmos a derivada, eu vou utilizar outro símbolo aqui, a derivada de QS de t em relação a h de t avaliado no ponto h de t igual a h0. Okay? Bom, isso aqui é a derivada. Vou escrever QS da seguinte maneira, apenas para facilitar. H de t 1 sobre 2, de acordo? Sobre derivada em relação a h de t no ponto h de t igual a h0. Isso aqui é igual a 1 sobre 2, K, h de t menos 1 sobre 2,
Esse 1 está absolutamente horroroso. Menos 1 sobre 2, isso tudo avaliado em H0. Portanto, é 1 sobre 2K, vou fazer diferente aqui, sobre raiz de H0. Okay? Esse é o valor da inclinação nesse ponto. Em outras palavras, podemos imaginar o seguinte, que variações em torno desse ponto estão relacionadas por essa inclinação. Em outras palavras ainda, posso pensar assim, variações de Q é igual a 1 sobre 2, K sobre raiz de H0, vezes variações de H, sendo que as variações estão em torno do ponto H0 para H e do ponto Q0 para Q. Chegamos exatamente a esse mesmo resultado se fizermos a expansão, por exemplo, dessa função por série de Taylor, e avaliando a função em H0. Chegamos exatamente ao mesmo resultado, eu não vou repetir isso por enquanto. Muito bem, então vamos utilizar esse resultado aqui, ó, nessa expressão que era a equação de diferencial, foi nosso ponto de partida. Então, substituindo, vamos escrever assim, C, H ponto, isso aqui representa a derivada primeira, igual a QE menos, agora nós vamos colocar essa parcela aqui. Isso aqui, lembra, é QS, variações em torno. Então, vou simplesmente colocar assim, K sobre 2 raiz de H de 0 é H. Okay? Com a observação de que isso aqui só vale para variações de QS e H em torno de Q0 e H0. Okay? Tomando a transformada de Laplace dessa equação, para fins de facilitar nossa escrita, vamos chamar isso daqui de 1 sobre R. Então, tomando a transformada de Laplace dessa expressão, temos assim, C, H de S vezes S, menos as condições iniciais, no caso aqui, H no instante 0 menos, igual a Q de S menos 1 sobre R H de S. Multiplicando tudo por R e agrupando os H's, aqui vai ficar assim, R, C, S mais 1, H de S. Aqui ficou R, que é de S, o R veio para cá, também multiplicou esse, passou para cá positivo, RH0 menos. Okay? Dividindo tudo por essa parcela, temos que a transformada de Laplace da saída é R sobre RCS mais 1, que é S mais R, RCS mais 1, vezes H0 menos. Aqui vemos claramente o efeito das condições iniciais, aqui na saída, bem como a parcela que explica como que a entrada afeta a saída. Essa parcela é a função de transferência. Então, a função de transferência procurada é esta. H de S sobre Q de S, que é de S, é igual a R sobre RC mais 1. Com um valor de R igual a isso aqui. Observe que isso aqui é uma constante. K, constante, sobre 2, raiz de H0. H0 é o valor em torno do qual decidimos linearizar a função.
Pois bem, então voltamos àquela simulação anterior, que é o traçado em azul. E paramos aqui, estabilizou num valor aqui em torno de 4. Vamos escolher esse valor aqui, ó, como sendo, esse aqui é o H, como sendo o H0. Então, H0 igual a 4. Se vocês lembram, nesse trecho, a entrada era igual a 1, e como estabilizou, não há variação de nível, significa que a saída também é esse valor, e o nosso ponto de operação, Q0, também é igual a 1. Então, os pontos de operação estão indicados aqui, Q0 igual a 1, no caso da vazão, e H04 no caso do nível. Então, fazendo a linearização, calculando, né, por exemplo, o R, 2 sobre raiz de H0 sobre K. 2 vezes raiz de H0 sobre K. H0 é 4, raiz de 4 é 2, 2 vezes 2, 4, dividido por meio, 8. A função de transferência G de S é 8 sobre 8S mais 1. Essa simulação, simulando esta função de transferência, tem essa curva em vermelho, que vocês veem que está superposta à curva em azul. Então, ela verdadeiramente explica muito bem a dinâmica em torno desse ponto. Agora, observe o seguinte, é como se eu tivesse eixos aqui, ó. A simulação está aqui. Okay? Então, a partir desse ponto, a gente simula essa função para uma amplitude de entrada. Aqui a entrada era 1, aqui a entrada era 1,05, então a amplitude da entrada 0,05. Aí sim temos essa resposta, somamos ao ponto de operação e vemos que fica superposta. Muito bem, e essa curva em verde aqui? É a simulação da mesma função de transferência a partir desse ponto de operação e vemos que ela não ajusta bem ao sistema. Claro, ela foi obtida, essa função de transferência, para o sistema operando aqui, no nível 4, não no nível 0. Então, vemos que a função de transferência não explica o sistema todo, o que não seria de ser esperado porque o sistema é não linear. Essa função de transferência explica apenas as dinâmicas em torno da posição nível igual a 4. O código está disponível para vocês podem baixar, alterar, brincar, mudar parâmetros. Espero que vocês gostem.